Hey, this is Ari Kozlo from Fantasy.Football Expert on Instagram, and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o review da rodada 12 do Fantasy, a penúltima rodada da temporada regular na maioria das ligas. Estamos entrando aí na semana do último jogo dessa temporada regular, pelo menos assim, na maioria, né? Ligas normalmente com 12 times, 6 classificam, os playoffs começam na semana 14 e na sequência aí a gente tem playoffs com semana 14, semana 15 semifinal, semana 16 a final. Lembrando sempre, se sua liga vai terminar na semana 17, claro, agora já foi, mas eu pularia fora dessa liga pro ano que vem, porque não pode ter final em semana 17. Inclusive, eu não dou dicas para semana 17, tá? Se alguém estiver precisando, já a gente não... semana 17 não inclusive, faço campanha inclusive para não ter, por isso que eu não gosto muito de dar, nem de ajudar nessa semana aí. Além do review, a gente tem também o streaming de quarterback, streaming de defesa e os waivers. Lembrando que a gente ainda tem 2 jogos nessa semana, no Monday Night Football, Seahawks e Philadelphia Eagles, e o jogo que era na terça pulou para quarta agora, não sei como é que vai ficar pro Fantasy ainda. Nesse momento, 8h12 da noite de segunda-feira, não sei como vai ficar. Aproveitando, nessa quarta-feira à noite terei compromisso, então vou gravar o podcast apenas na quinta-feira à noite. Não temos Thursday Night Football, então não vai ter maiores problemas. Um dia a menos de podcast para ouvir, mas ainda dá tempo para se programar pro final de semana, até porque temos 3 jogos, se eu não me engano, na segunda-feira, né? Inclusive um jogo de Pittsburgh aí, que acabou sendo jogado para segunda. A gente ainda não sabe como é que vai acontecer esse Ravens e Steelers, porque os Ravens estão sem Lamar Jackson, sem Willie Snead, sem J.K. Dobbins, sem Mark Ingram, sem Mark Andrews. É praticamente toda a unidade ofensiva do time aí fora por Covid. Continuando, já que entramos nas notícias, continuando aqui com as notícias, Will Fuller foi suspenso por 6 semanas, 6 jogos na verdade, não 6 semanas. Claro que agora são 6 semanas, mas o destaque aí, o grande destaque, inclusive foi destaque no meu banco na Liga de Piadas da NFL nesse final de semana, e pelo visto esse ano não conto mais com ele. Ele foi flagrado aí no exame antidoping, então ele perde 6 jogos daqui até o final da temporada. A gente está na semana 12, então 13, 14, 15, 16 e 17 são 5. Se o time for para os playoffs, acredito que não vai para os playoffs, mas ele ainda perderia o wild card, se fosse pro wild card, claro, semifinal de conferência e por aí vai. Então, sem Will Fuller, acredito que por toda a temporada. Jonathan Taylor, ele que está na reserva de Covid-19, pode estar disponível para a semana 13, tá? Quem dependia ali dele acabou tendo essa notícia no último final de semana, onde o Nyheim Hines acabou tendo um pouco mais de destaque. O Jordan Wilkins não foi bem, parece que ele também se machucou, então não precisem ficar preocupados quem tem o Jonathan Taylor, que ele pode voltar contra os Texans, que é um ótimo matchup inclusive. Quem deve sim perder um tempo é o Daniel Jones, o quarterback do New York Giants, que atualmente é o líder da divisão NFC East. Ele acabou tendo um probleminha na coxa, então não se sabe ainda quanto tempo ele irá perder. Também não se sabe quanto tempo irá perder o DJ Moore, que ele teve uma lesão sozinho, né? O raio-x não mostrou nada quebrado, enfim, mas ainda não se sabe o status dele para o próximo jogo. Sempre que é uma lesão sozinho a gente fica um pouquinho com medo, né? Alguma coisa muscular, enfim, Aquiles, mas pelo visto não é nada disso. Vamos ver o que novas notícias vamos ter até o final de semana. Josh Jacobs, que se machucou nesse último jogo, né? Um probleminha no tornozelo, está confiante que vai jogar no próximo domingo. Então quem ainda conta com ele aí, mas independente disso, tem uma dica aí de waiver lá no finalzinho desse podcast aí para quem tem o Josh Jacobs ou quem quer se aproveitar de uma possível
não participação do running back nesse final de semana. Quem também não vai jogar no final de semana, provavelmente, é o Julian Edelman, ele que foi colocado na reserva de Covid list, já não vinha atuando e agora deve perder um pouquinho mais de tempo. Antes de começarmos o nosso review, lembrando sempre, né? Vamos assinar assine nosso podcast nos seus agregadores, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Anchor, no Radio Public, enfim, acredito que pouca gente ouça, a não ser no Apple Podcasts, no Google Podcasts e principalmente no Spotify, mas lembra de assinar, lembra de deixar as suas estrelinhas onde pode fazer uma classificação, sempre ajuda, sempre traz mais gente para o nosso podcast e é o que alimenta esse podcast para crescer cada vez mais. Assim como nossas redes sociais, principalmente o Instagram, é lá que eu vou tirar dúvidas dos posts, principalmente, sempre falo, pessoal, comenta nos posts, uma que me ajuda, claro, a ter chamar mais atenção para a página, o que traz mais gente para aproveitar também. Não tenho fins lucrativos com a página, até hoje só gastei dinheiro, dá para se dizer assim, não muito, né, mas foi e foi um dinheiro bem gasto, inclusive, que eu gastei, que foi no início da temporada ali. Eu fiz uns sorteios de vagas no Fantasy Solidário, então fico feliz em ter ajudado o pessoal lá do NFL Fantasy BR e também a causa que eles estavam acolhendo. Mas, vamos dizer assim, só mais eu tirei dinheiro do bolso do que ganhei. Agora, na verdade, não ganhei um centavo até hoje com nada relacionado à página, não pretendo ganhar. Mas, para, claro, alimentar isso e ter essa página por um bom tempo, vamos dizer assim, pelo menos enquanto não vejo um futuro sem a página por enquanto. Mas, comenta lá, comenta nos posts. Eu sempre deixo as directs para depois. Se eu consigo responder, eu respondo. Se eu não consigo, porque são muitas mensagens e tal, e às vezes são coisas mais longas, tem que entender um pouquinho melhor cada situação. Lá nos comentários é jogo rápido, é esse ou aquele cara que eu escalo e assim vai indo. Jogo rápido a gente consegue resolver. Agora vamos para o nosso review da rodada 12 da NFL e do Fantasy. Review da rodada. Começando o nosso review da rodada 12 da NFL com os jogos do Thanksgiving. Inicialmente seriam 3 jogos no Thanksgiving. Teríamos Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens no jogo do Thursday Night Football. Não tivemos, mas tivemos 2 jogos durante esse feriado de ação de graças dos Estados Unidos. Um deles, vitória do Houston Texans, 41-25 sobre o Detroit Lions. O Detroit Lions que acabou demitindo o head coach Matt Patricia. Acho que ele estava fazendo hora extra lá, deve conseguir lugar como coordenador defensivo em alguma outra equipe, mas é mais uma das crias do Bill Belichick que não conseguem desenvolver um trabalho bom em uma outra equipe. Quem sabe, ele é ainda novo, tem trabalho pela frente, mas ele perdeu bastante crédito e o Detroit Lions foi muito mal nos últimos anos sob seu comando. Vamos falar do Fantasy aqui, depois a gente... a ideia do podcast é Fantasy, não ficar comentando NFL, mas é que às vezes mistura tudo um pouco, né? A gente quer dar o nosso pitaco também. Destaque nesse jogo para o quarterback, Deshaun Watson, 33.12 pontos. Pro quarterback dos Texans, Matthew Stafford não foi tão bem assim. No jogo corrido a gente teve aí dois destaques, né? Um em cada equipe, um Adrian Peterson com seus 2 touchdowns e do lado dos Texans o Duke Johnson que teve um touchdown e outras 37 jardas de carregada e 43 jardas aéreas, ambos aí, na verdade ambos não, Adrian Peterson um running back top 10, enquanto que o Duke Johnson apenas um running back 2 nessa semana. O Caron Johnson até teve uma participação, mas um fumble tirou ele aí de possibilidade de estar dentro pelo menos de uma posição de running back 2. Quanto ao jogo aéreo, o grande destaque foi o Will Fuller, um dos melhores da semana, um dos melhores wide receivers da semana. Demais, Mohamed Sanu com o seu touchdown, sua conversão de 2 pontos, 100% das suas recepções, então isso ajudou ele aí a ter pelo menos uns pontinhos interessantes, mas de resto, o Brandon Cooks abaixo daquilo que se espera. Randall Cobb foi colocado na Injury Reserve, Kenny Stills foi cortado, então está começando a aparecer QT de novo aí, quem sabe. Espera até os waivers, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Nos tight ends, destaque para o DJ Hawkinson, top 10 para ele nessa semana, quase aí top 5.
mas por 0,02 pontos ele acabou ficando atrás do Logan Thomas nessa semana. O outro jogo foi a vitória no Thanksgiving, foi a vitória do Washington, 41-16 no duelo divisional contra os Cowboys. Os Cowboys não conseguem sair do buraco. Eu esperava que o Alex Smith fizesse um ótimo jogo, no fim não foi tão bom assim. Andy Dalton foi até melhor que ele, mas ambos foram bem mal. Quem realmente foi destaque nesse jogo foi o Antonio Gibson, o segundo melhor running back nessa semana. Foram 20 carregadas para ele, 115 jardas, 3 touchdowns, 5 de 7 recepções para 21 jardas, 34.10 pontos para ele em half PPR. Sensacional. Ezekiel Elliott, destaque negativo, bem mal mesmo. Ele já não vem tão bem nas últimas partidas. Esse jogo era difícil, a linha defensiva de Washington vem fazendo um bom trabalho contra o jogo corrido e realmente se mostrou sua eficiência nesse jogo diante dos Cowboys. No jogo aéreo, Terry McLaurin abaixo daquilo que se espera dele. Quem foi maior destaque do jogo foi a Amari Cooper com suas 112 jardas, um touchdown, pontuação aí de wide receiver 1 para ele, mas os demais jogadores não apareceram. E a gente tem ainda que destacar o Logan Thomas, que teve uma pontuação aí de top 5 nessa semana, na posição de tight end, pelo menos até agora. A gente sabe que tem mais 2 jogos, ou mais um, não sabemos ainda. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Indo para os jogos do domingo, a gente tem uma lavada dos Falcons diante dos Raiders, 43-6. Alguém consegue me explicar como que um time como os Raiders, que fazem aquele Sunday Night Football contra a excelente equipe do Kansas City Chiefs, faz uma bobagem dessa contra os Falcons? Derek Carr era para ter um jogo sensacional nessa semana e ele não conseguiu lançar para um touchdown, fez pontuação negativa, inclusive. Caramba, cara, é assim, são coisas que tu não consegue prever que vão acontecer. É impossível uma coisa dessas acontecer. Impossível não, né? Porque está acontecendo. Matt Ryan também não foi um destaque da posição de quarterback. Pulando agora para os running backs, se tinha uma expectativa em cima do Brian Hill, já que o Todd Gurley não jogou essa partida, mas quem foi destaque da equipe foi o Will Smith, pontuação de running back 2 para ele. E outro bust nessa semana foi o Josh Jacobs. Ele acabou se machucando, mas teve 7 carregadas para apenas 27 jardas, 3 passes na sua direção, e acabou tendo um fumble também nessa partida, bem abaixo daquilo que se espera dele, abaixo inteiro dos times dos Raiders, tanto que não colocou nenhum jogador aí, nem numa posição de wide receiver 2. Destaque maior foi o Hunter Renfrow. Pelo lado dos Falcons, sem Julio Jones, Calvin Ridley se destacou, 6 de 9, 50 jardas para ele, um touchdown, mas uma pontuação fraca, apenas de um wide receiver 2 nessa semana. Já falando dos tight ends, mais um bust aqui com o Darren Waller, que teve 4 recepções para 23 jardas, 4.3 pontos em half PPR apenas. Hayden Hurst foi melhor que ele, mas ambos aí abaixo, pelo menos, do top 10 da posição nessa semana. Passando para um outro jogo, a vitória dos Bills 27-17 sobre o Los Angeles Chargers. O pior jogo do Justin Herbert nas últimas semanas, mas o Josh Allen ficou muito próximo dele, né? Ambos aí fizeram 15.44, 15.48. Sempre, claro, dependendo da pontuação. Isso aqui é uma pontuação padrão de quarterback. Destaque mesmo foi o Austin Ekeler. Muita gente me perguntou, inclusive antes da partida, né? Quem escala o Austin Ekeler ou 300 outros jogadores? Cara, se ele tá liberado, se ele vai pro jogo, coloca ele, que ele é o melhor cara disponível. Inclusive até ajudou o Joshua Kelly, né? O Joshua Kelly conseguiu um touchdown, ele que não vinha jogando bem, conseguiu pelo menos fazer uns pontinhos aí que colocaram ele numa posição de running back 2. Austin Ekeler, por outro lado, foi um running back 1 nessa semana. Pelo lado dos Bills, nenhum destaque quanto aos running backs, mesmo vencendo o jogo, eles não conseguiram ter aí uma pontuação de destaque. No jogo aéreo, pelo lado dos Chargers, destaque para o Keenan Allen, mas apenas 4 de 10 recepções para ele. O touchdown e a conversão de 2 pontos ajudaram ele aí a ter uma pontuação de wide receiver 2 apenas. O melhor da partida foi o Gabriel Davis, 3 de 4, 79 jardas, um touchdown pro calouro lá do Buffalo Bills. Stephon Diggs abaixo daquilo que se espera, inclusive Cole Beasley fez mais pontos que o próprio Stephon Diggs. Já falando de tight ends, grande destaque da partida e um dos melhores dessa semana. Um dos melhores não, na verdade ele teve pontuação apenas de tight end 1, apenas 10.2 pontos para Hunter Henry, 7 de 10, 67 jardas para ele. Ele que é uma ótima opção aí para o restante da temporada. Vitória do New York Giants, 19-17 sobre o Cincinnati Bengals, que também já estava sem o Joe Burrow. Daniel Jones não terminou a partida.
E os Giants conseguiram aí estarem na liderança, pelo menos momentânea, da NFC East. A gente tem os Eagles jogando hoje à noite, mas é um jogo bem complicado. Mesmo assim, não desista de um jogo, principalmente no Monday Night Football, tá? Às vezes, algumas coisas aí te surpreendem. Alguns dias atrás, até eu disse, eu não lembro que jogo que era Jets e Patriots. Eu disse, não desiste desse jogo, vai ser um jogo bom, e realmente foi. Vamos ver se hoje à noite sai um outro jogo também bem bacana de se assistir. Pelo jogo corrido, mais uma vez o Wayne Gallman mostrou suas habilidades, fez o touchdown, chegou perto das 100 jardas, o que lhe colocou aí como um running back, quase um running back 1 nessa semana. Pelo lado dos Bengals, Giovanni Bernard não jogou bem, não teve pontuação boa, assim como todo o time dos Bengals. Quem ainda acabou se destacando um pouquinho mais foi o T. Higgins, com 5 de 5, 44 jardas, um touchdown, mas apenas fora aí nem de um wide receiver 2, e pelo lado dos Giants também ninguém se destacou. Agora, falando de tight ends, a gente teve o Evan Ingram sendo um tight end top 5 até agora, 6 de 9, 129 jardas para ele, ainda teve um fumble, podia ter sido um dos melhores da semana. E no jogo de revanche entre os Titans contra os Colts, deu Titans, 45-26 para os Titans. É engraçado, né? Aquele jogo os Colts dominaram, nesse jogo os Titans dominaram a partida. Destaque pro Ryan Tannehill, o quarterback dos Titans, ele que foi um quarterback 1 nessa semana. O Philip Rivers também foi um quarterback 1, mas acabou que o Jacoby Brissett tirou aí alguns pontos de repente de running backs com seus 2 touchdowns ali para a equipe dos Colts. Um quarterback 2, é muito parecido com o que o Tyson Hill fazia antes ali, quando ele era o reserva do Drew Brees. Agora nós temos que falar do destaque da partida, e um dos destaques da semana no Fantasy, Derrick Henry, 27 carregadas, 178 jardas, 3 touchdowns, 2 recepções para 7 jardas, 37,5 pontos em half PPR pro running back dos Titans, simplesmente sensacional. Pelo lado dos Colts, a gente teve um destaque aí pro Nyheim Hines, com 13,5 pontos para ele. As recepções sempre ajudam bastante. Então ele teve uma pontuação aí de running back 2 nessa semana, e um bom running back 2, inclusive. Quem escalou ele aí, quem que aproveitou que o Jonathan Taylor não ia estar em jogo, se deu bem. Quem não se deu muito bem foi quem botou o Jordan Wilkins, mas não tinha como prever isso aí também, né? Na verdade até tinha um pouquinho, né? Mas quem escalou Nyheim Hines, pelo menos não se deu mal. Pelo lado do jogo aéreo, destaque pro A.J. Brown, eu ia falar Antonio Brown, 23,8 pontos para ele, um dos melhores wide receivers nessa semana. Ele que teve um touchdown de retorno de onside kick, o que ajudou ele a ter essa pontuação tão alta. O T.Y. Hilton fez seu primeiro touchdown da temporada, o que colocou ele aí numa posição de wide receiver 2. Michael Pittman, um desastre, 2 de 9, 28 jardas apenas para o calouro que vinha tendo jogos bons. Agora, falando de tight ends, o Jonnu Smith zerado na partida, e o Trey Burton 3 de 6 para 42 jardas, um touchdown. Pontuação aí em half PPR de tight end top 5 na semana. A gente teve uma ótima partida entre Browns e Jaguars. Quem diria que com Mike Glennon teria um jogo bom? Ambos, Mike Glennon e Baker Mayfield, fizeram uma pontuação de quarterback 1 nessa semana. O Mike Glennon que teve 20 passes de 35 tentados, 235 jardas e 2 touchdowns, mais 6 jardas correndo. Teve uma pontuação aí de 18 pontos. Quem arriscou nele se deu melhor do que quem vinha tentando com o Jake Luton. Com certeza. Agora a gente tem que falar dos running backs, né? Nick Chubb, sensacional, mesmo perdendo jogos, ele é um dos melhores running backs em estatísticas da temporada, um dos melhores na semana na posição de running back, assim como o James Robinson também, que segue evoluindo, ambos os jogadores passando aí das 100 jardas e marcando touchdowns. Sensacional, ambos aqui, eu inclusive deixei James Robinson na liga lá do Piadas NFL no banco, não acreditei nele, pode ter me custado aí, de repente a vitória. Vou precisar, se não me engano, de 13 pontos do Miles Sanders hoje à noite. Dá, mas vai ser sofrido, eu acho. Agora, falando nos wide receivers, eu tenho raiva de um cara chamado Jarvis Landry, ele que teve 8 de 11
recepções, 143 jardas, um touchdown, 24.3 pontos para ele, um dos melhores wide receivers na semana e que esquentou meu banco na Liga do Fantasy Solidário. Eu que na semana passada perdi por colocar ele no lugar do Mike Williams. Nessa semana coloquei o Mike Williams, tirei o Jarvis Landry e me lasquei. Mas eu ia perder, eu acho, do mesmo jeito, inclusive já estava fora matematicamente, mas como eu sempre digo aqui para vocês, e é assim que eu ajo no dia a dia, não desistam mesmo que tu tá fora. Tua vitória pode significar mudança na tabela lá pra frente, né? Um cara que depende daqui a pouco da tua vitória, tô fora, vou deixar aqui, não vou mais mexer no time. Cara, vai até o fim, tu já arrumou o time até agora, entendeu? Briga pelo menos pra incomodar e dar risada no grupo do WhatsApp da liga. Pelo menos. Pelo lado dos Jaguars, destaque para Colin Johnson, 4 de 8, 96 jardas e um touchdown pro calouro. Laviska Shenault abaixo, Keelan Cole, que poderia ser um destaque, já que o DJ Shark não jogou, também aí bem mal. Agora, quanto aos tight ends, tinha destacado durante a semana o Austin Hooper, ele teve um touchdown, mas não teve nem pontuação de top 10. O Tyler Eifert, por sua vez, sim, fez um pouquinho a mais e garantiu aí um pouquinho, uma recepção e 3 jardas a mais, o que lhe garantiram aí pontuação de top 10. A gente teve um jogão também entre Panthers e Vikings, né? A virada dos Vikings, 28-27 para os Vikings. Eu tenho que destacar bastante o Kirk Cousins, 34 de 45 passes completados, 307 jardas, 3 touchdowns, uma conversão de 2 pontos, mais uma corrida para 19 jardas. Teve um fumble também, mas ele fez 25.18, um dos melhores quarterbacks, top 5 nessa semana. E tem que respeitar. Ele nas últimas 4 rodadas, desculpe, ele tem uma pontuação aí de 5º melhor quarterback do Fantasy. Então ele se torna uma opção de streaming confiável para o restante agora da temporada. Mesmo com o Dalvin Cook não jogando bem, Dalvin Cook foi bem abaixo daquilo que se esperava. O Mike Davis também é abaixo. Não comentei o Teddy Bridgewater porque ele não foi um destaque nessa partida. Mas Mike Davis e Dalvin Cook abaixo daquilo que se espera. Dalvin Cook até perdeu um tempo de jogo, mas o Mike Davis não. E o Mike Davis não foi mais aquele jogador que ele vinha sendo. Se não me engano, os Panthers têm uma semana de folga agora, na semana 13. Então, de repente, quem guardou o Christian McCaffrey para os playoffs pode ter Christian McCaffrey de volta na semana 14. Por parte do jogo aéreo, o grande destaque da partida foi o Justin Jefferson, calouro, que teve 7 recepções para 70 jardas e 2 touchdowns, o que lhe colocaram aí muito perto do top 5 da posição, mas um wide receiver 1 nessa semana. O Olabisi Johnson também teve uma pontuação interessante, mas não chegou a ser um wide receiver nem 2 nessa semana. O Chad Beebe também teve um touchdown, o que lhe deu aí ambos, né, o Busy Johnson e o Chad Beebe com 7 recepções cada um. Bem interessante assim, esses dois caras participando do jogo, ajudando na vitória dos Vikings. É claro, a Dan Thielen, quando voltar, a gente esquece esses dois nomes. Pelo lado dos Panthers, o Robbie Anderson, que vinha tendo menos destaque que o DJ Moore, acabou sendo destaque nessa partida pelo lado dos Panthers. Um wide receiver 2 apenas, quase um wide receiver 1, dependendo das pontuações de hoje à noite, mas eu acho que tem aí wide receiver suficiente para já passar e já colocar ele bem mais longe dessa posição de wide receiver 1. Curtis Samuel ficou abaixo, de DJ Moore mais abaixo ainda, acabou saindo machucado. E destaque também para o tight end Kyle Rudolph, 7 de 8, 68 jardas para ele, tight end top 10 nesta semana 12. Os Patriots venceram os Cardinals 20-17, com o Kyler Murray sendo um bust nessa semana. Cam Newton também bem baixa a pontuação, mas principalmente que o running back Kenyan Drake, com 2 touchdowns, 22.8 pontos para ele em half PPR, teve uma pontuação de running back 1. James White também teve uma pontuação interessante. Damian Harris não conseguiu produzir, infelizmente. Chase Edmonds também abaixo daquilo que ele vinha apresentando. Do lado do jogo aéreo, bust novamente, DeAndre Hopkins. Ele tem jogos excelentes e outros jogos que não ajudam. Uma marcação boa também, né? Tem que destacar isso. E ele não teve o Larry Fitzgerald nessa partida, que ajuda a chamar a atenção um pouquinho aí para o veterano. Pelo lado dos Patriots, Jacoby Myers foi o melhor, mas nem perto de um wide receiver 2, longe, inclusive, bem longe. Nenhum destaque também para os tight ends nessa partida, enfim, uma partida bem fraca em pontuação de fantasy, tirando o Kenyan Drake e o James White.
O Miami Dolphins venceu facilmente os Jets, que chegam a 11 derrotas e mantém o Adam Gaze. Eu espero muito que o Adam Gaze vaze no final do ano, porque senão, olha quanto tempo perdido que os Jets vão ter. Um dos destaques da partida foi o Ryan Fitzpatrick, ele que foi um dos melhores quarterbacks, top 10 nessa semana. No lado do jogo corrido, nenhum dos dois times colocaram grandes destaques. O Frank Gore até foi um running back 2, mas 10.10 pontos apenas pro veterano. No lado do jogo aéreo, o único assim que dá para se destacar é o Devante Parker, que teve uma pontuação de wide receiver 2 com suas 119 jardas em 8 de 14 recepções. Ele com Ryan Fitzpatrick é muito bom. Sempre que puder, sempre que o Ryan Fitzpatrick for o quarterback, coloca o Devante Parker, que a química deles é bem boa. Já quem não teve química mesmo foi o Brashad Perriman com o Sam Darnold, né? Ele que vinha bem com o Joe Flacco, mas com o Sam Darnold não liga, né? Quanto aos tight ends, a gente teve 2 tight ends tendo touchdown por lado dos Dolphins, mas quem teve a melhor pontuação foi o Mike Gesicki, 10.5 pontos em half PPR pro tight end dos Dolphins. Partindo agora para o jogo onde um dos times não teve um quarterback, 31-3 para o Saints que até tiveram certa dificuldade. O Tyson Hill não foi um quarterback 1 nessa semana, mas seus 2 touchdowns corridos ajudaram na pontuação. Quem foi o destaque mesmo da partida foi o Latavius Murray, com 19 carregadas, 124 jardas, 2 touchdowns, mais uma recepção para 2 jardas, 24.10 pontos, ali no limite, o quinto melhor nessa semana. Alvin Kamara, um bust, e vem sendo um bust com o Tyson Hill. Quem tem ele aí, eu tenho numa liga, torça para voltar logo o Drew Brees, senão a coisa vai ficar feia. Já no lado do jogo aéreo, né, a gente teve pelo lado dos Broncos, ambos os wide receivers tiveram pontuação, foi pontuação negativa, outros não conseguiram completar passes. Um deles foi o quarterback improvisado ali, né? Cara, chega a ser cômico isso aqui. Michael Thomas abaixo, mais uma vez, com Tyson Hill, não é garantia. Então, eu não sei, eu prefiro o Drew Brees nessa equipe aqui, porque senão é um Tyson Hill Futebol Clube, Latavius Murray, tá estranho esse negócio do New Orleans Saints aqui, e eles continuam ganhando. Agora, um jogo divisional entre os 49ers e os Rams. Os Rams, olha, quando aperta esse time, ele abre, né? 23-20 para os 49ers nessa partida, uma vitória no finalzinho. Ambos os quarterbacks mal, um completo bust, Jared Goff, 4.02 pontos para o Jared Goff. No lado do jogo corrido, Cam Akers voltou a ter destaque, né, com 84 jardas e um touchdown para ele. Não foi o cara que teve mais carregadas pelo time dos Rams, e inclusive eu achei que os Rams eles tentaram muito o jogo corrido, né? Cara, eu não consigo entender isso aqui. Sei lá. Eles até conseguiram melhorar no segundo tempo, mas no primeiro tempo eles estavam perdendo. No primeiro tempo, primeiro e segundo quarto. E eles continuavam correndo com bola. Não consigo entender. Por parte dos 49ers, o Monster voltou, teve a maior quantidade de carregadas, mas não teve uma pontuação aí nem de running back 2, que o Cam Akers teve em função das suas jardas e do touchdown. No lado do jogo aéreo, o grande destaque da partida foi o Deebo Samuel, com 11 de 13 recepções para ele, 133 jardas, 18.8 pontos em half PPR. Robert Woods até teve sua pontuação, mas abaixo, e o Cooper Kupp novamente aí um bust nessa semana. Nenhum tight end, nem pelo lado dos 49ers, nem pelo lado dos Rams se destacaram. Vale aqui o registro que Jordan Reed não deve ser escalado com o Nick Mullins. De repente, como quando o Garoppolo voltar, até vale a pena, mas com o Nick Mullins eu não escalaria ele, tá? Muito arriscado. A gente teve duelo entre o melhor da história contra o futuro melhor da história, provavelmente, e quem levou a melhor foi o futuro melhor da história, Patrick Mahomes, 30.28 pontos para ele, Brady fez 23.7, ambos aí dentro do top 5 da posição. Os Chiefs venceram por 27-24 os Buccaneers. E a gente teve também destaque para o Ronald Jones pelo lado do jogo corrido, um dos 10 melhores nessa semana, com 66 jardas, 37 jardas aéreas, mais um touchdown, 16.8 pontos para ele. Do lado dos Chiefs mesmo, ali quando eles estavam vencendo a partida, nenhum dos dois running backs conseguiram se destacar, conseguiram ter uma pontuação boa. Agora a gente tem que falar do Tyreek Hill,
uma das melhores pontuações da história do Fantasy, né? Em Half PPR ele fez 51.4 pontos, 13 de 15 recepções, 269 jardas e 3 touchdowns pro wide receiver dos Chiefs, simplesmente sensacional. Pelo lado dos Buccaneers, os outros nem tiveram destaque, né? Não tem nem como. Ele roubou todos os pontos para ele. Os wide receivers dos Bucks, quem se destacou mais foi o Mike Evans. Chris Godwin também bateu na porta das 100 jardas, mas não chegou. Antonio Brown abaixo daquilo que se esperava dele. Os tight ends ambos foram tight ends top 5 na semana, mas faltou um pouquinho pro Kelce, né? 8 recepções para ele, 82 jardas, mas o Gronkowski acabou até tendo mais jardas e mais pontuação também. E para fechar, a gente teve no Sunday Night Football a vitória dos Packers 41-25 sobre os Bears. Esses 25 bem enganosos dos Bears, que foi muito garbage time o jogo. Aaron Rodgers, um dos 5 melhores quarterbacks da semana. Mitchell Trubisky, quase um quarterback 1, mas ficou abaixo. Quem escalou ele não tá triste, né? 17,78 pontos para ele. Agora, eu cheguei a cantar pedra lá no Instagram, numa dúvida, nesse final de semana. O pessoal me pediu sobre David Montgomery, eu dei um tiro no escuro, vai ser a melhor semana do ano pro David Montgomery. Eu acertei, então vamos ganhar méritos aqui, por favor. David Montgomery, 22,8 pontos para ele, um running back 2 apenas, porque alguns running backs se destacaram bastante dos demais. Na semana ele conseguiu passar das 100 jardas e teve mais 40 jardas de recepção. Uma ótima semana aí pro David Montgomery. Pelo lado dos Packers, dá para se dizer que o Aaron Jones foi um bust, 9,5 pontos apenas para ele, um running back 2 para o Aaron Jones. Eu acho que dá para se dizer que é um bust. Jamal Williams conseguiu um touchdown aí no garbage time, quase garbage, dá para se dizer garbage time, né? A defesa dos Bears não estava reagindo mais e ele teve uma pontuação aí de running back 2. Já no jogo aéreo, o pessoal me pergunta muito, quase toda semana tem pergunta me pedindo sobre Allen Robinson, e eu digo, escala o Allen Robinson independente, cara, coloca ele em campo, ele é o cara que recebe as bolas pela equipe dos Bears, independente de Nick Foles, independente de Mitchell Trubisky. Allen Robinson, 8 de 13, 74 jardas, 2 touchdowns, 23,4 pontos pro wide receiver dos Bears. Já do lado dos Packers, o destaque da posição de wide receiver foi o Robert Tonyan, que também joga de tight end, 67 jardas e um touchdown. Davante Adams um pouquinho abaixo, uma pontuação apenas de wide receiver 2 para ele. O Allen Lazard aí teve até um touchdown, mas até ele acabou sendo machucado, tá? Mas acredito que não seja nada demais. Por parte dos tight ends, a gente teve o Mercedes Lewis fazendo um touchdown para os Packers, mas não chegou a ter uma pontuação aí interessante. O Jimmy Graham até teve uma sequência boa ali no meio do jogo, né? Mas foi bem baixa a pontuação dele. Esse foi o review da rodada 12. Agora vamos para o streaming de quarterbacks e streaming de defesas e depois nosso querido waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Agora, para você que está procurando um quarterback para se escalar, você que faz streaming, daqui a pouco apostou no Daniel Jones na última semana, achou que ia conseguir manter ele já se machucou, não sabe quando é que ele vai voltar, ou algum outro quarterback aí que não está rendendo. Olha, essa semana até tem opções interessantes, né? A gente tem o Tyson Hill, o quarterback do New Orleans Saints, que enfrenta o Atlanta Falcons nesse final de semana. O Atlanta Falcons vem melhorando nesse quesito contra quarterbacks e é arriscado o Tyson Hill, é bem arriscado, mas ele é um cara diferente, ele joga muito, ele utiliza muito jogo corrido, ele é aquele canivete suíço na end zone e ele pode acabar tendo aí seus 2 touchdowns novamente, como ele teve nessa semana corridos, o que garante vários pontos para o quarterback Tyson Hill. Outro quarterback, eu comentei antes que a gente tem que dar um voto de confiança para o Kirk Cousins. Ele enfrenta o Jacksonville Jaguars, que vem dando muita pontuação para a posição de quarterback. E eu diria que ele é a melhor opção, inclusive, dessas. Quem diria? Mesmo sem Adam Thielen, se o Adam Thielen não voltar. Dá para confiar, para streaming dá para confiar. Agora, a última possibilidade que eu trago para vocês é o Baker Mayfield, ele que enfrenta os Titans, só que o Baker Mayfield é aquela bomba relógio, a gente não sabe se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal. Ao menos o jogo é em Tennessee, então de repente não vai ter aquela chuvarada de Cleveland atrapalhando o jogo, e se os running backs
conseguirem ganhar pontos nessa partida, que também é uma partida bem interessante para running backs. Quem sabe aí o Baker Mayfield tem uma pontuação. Ele é um 8,80, tá? Ele seria o mais arriscado dessas três opções. Na ordem, para mim a ordem seria Kirk Cousins, Tyson Hill e Baker Mayfield. Agora, se você está precisando de defesas, eu me preocuparia bastante. Se tiver alguém melhor do que esses três caras aqui, eu tentaria outra opção, porque uma delas, que é a melhor, inclusive, delas, é a defesa dos Las Vegas Raiders, que tomou 40 e poucos pontos aí da equipe dos Falcons na última semana. Eles enfrentam os Jets, então sempre que se enfrenta os Jets é interessante. Outro time que é bom de enfrentar também é o Chicago Bears, e quem enfrenta o Chicago Bears é o Detroit Lions, que agora vai estar sem o head coach, sem o Matt Patricia. De repente aí, quem sabe, não melhore as coisas. E a outra, de repente, claro, dos Raiders eu acho que é a melhor opção aqui, mas depois dos Raiders acredito que a própria defesa dos Bears, que enfrenta esse Detroit Lions, é outra defesa boa para fazer streaming nessa semana. Como eu disse, são três opções bem arriscadas, bem complicadas, e se tiver alguma outra possibilidade aí, dá uma olhadinha se estiver disponível, porque essas opções das semanas realmente o matchup é favorável, mas elas são defesas que não dá para se confiar aí muito no fantasy. Waivers da semana. Agora, para fechar nosso podcast, a gente tem os waivers. Quem são as melhores opções disponíveis? A gente ainda teria dois jogos. A princípio temos 2 jogos, mas vamos trazer aí quem são as melhores opções até o momento. Também não se sabe, eu sei que tem plataformas que já jogaram os waivers mais para frente, agora com essa passagem do jogo para quarta-feira, eu não sei o que pode acontecer, mas até o momento a gente tem algumas opções interessantes, especialmente na posição de running back, e o destaque na posição de running back é o Latavius Murray. Ele que, enquanto tiver o Tyson Hill, a gente já viu que ele é o cara que vai carregar mais o piano lá em função do estilo de jogo que os Saints estão tendo. Alvin Kamara não deve ser um bust toda a rodada, mas o Latavius Murray está recebendo mais possibilidades nesse ataque, e ele é uma opção aí que está disponível em muitos waivers. Uma outra opção que está disponível em waivers é o Benny Snell, do Pittsburgh Steelers. Ele que deve ser o cara que vai carregar o piano no jogo contra os waivers nessa semana, já que o James Conner testou positivo para a Covid-19. Então a gente não sabe quanto tempo que o James Conner vai ficar de fora. E enquanto o James Conner ficar de fora, o Benny Snell é uma ótima opção, ainda mais com esse ataque explosivo aí do Pittsburgh Steelers, que tende a estar na frente do placar e facilitar, assim, aumento de produção no jogo corrido. Uma outra opção é o Cam Akers. Cam Akers vem vindo sendo opção aí desde o draft, né? Mas nunca se firmou nesse ataque. Eu acredito que ele tem todas as possibilidades para ser o running back 1 desse time. Ainda não está pronto para a NFL, mas acredito que ele vai cada vez ser jogado mais aí aos Leões para pegar essa casca e de repente entrar no ano que vem como o running back 1 oficial dessa equipe sem tanto comitê. Quem tem uma ótima oportunidade é o Devontae Booker, em caso de não participação do Josh Jacobs no próximo jogo. Ele que é o reserva imediato do running back do Las Vegas Raiders. Então, se você tem o Josh Jacobs ou se você não tem e quer se aproveitar de uma situação que possa ocorrer, Josh Jacobs não jogando, Devontae Booker é uma adição necessária para essa semana 13. E para fechar, eu vou trazer aqui um jogador que ele vem se destacando mesmo sendo um running back 2 da equipe, o Jamal Williams do Green Bay Packers. Ele que nessa semana inclusive fez mais pontuação que o Aaron Jones, se torna aí uma opção viável, principalmente para um flex. Daqui a pouco tu não tem aquele grande jogador para colocar no flex, tem aí a opção do Jamal Williams. Passando para os wide receivers, a grande adição dessa semana deve ser Deebo Samuel do San Francisco 49ers. Ele que é o wide receiver 1, ele que é o dono das ações dessa equipe, mesmo sem o Jimmy Garoppolo, se destacou nessa semana e eu colocaria todas as minhas fichas nele, ainda mais que a gente está aí na semana 12 já. Então está precisando de pelo menos um jogador de flex, de repente o wide receiver 2, ele tem esse potencial de se manter saudável, ele é um dos melhores aí nessa reta final da temporada. Outro cara que deve melhorar, tem que ver a questão da lesão dele, mas eu acho que não é nada sério, né? O Allen Lazard do Green Bay Packers acabou saindo mais cedo do jogo, o jogo também ficou dominado, não teve tanta necessidade assim do jogo aéreo. Então ele ainda
é uma opção viável. Outra opção, eu não gosto de trazer jogadores que jogam ainda nessa semana, já trouxe o Ben Snell de running back, e vou trazer aqui também o Jalen Reagor do Philadelphia Eagles, que ainda está bem disponível em várias ligas. Ele é um jogador que dá para se escalar num flex, deve ter um jogo bom essa noite, deve. Não dá para confiar no Philadelphia Eagles, mas quem sabe ele tem uma noite boa e ele pode acabar sendo disputado nessa próxima semana de waivers. Se você quiser ter um ataque do coração, você pode ir atrás do T.Y. Hilton também, ele que teve o seu primeiro touchdown. Teve o mesmo volume dos outros jogos, ele é bem marcado, de repente, pela situação do Pittman tendo se destacado, o Pittman não teve um jogo bom, de repente teve uma marcação um pouquinho melhor nessa semana, pode ser que o T.Y. Hilton possa aparecer um pouquinho mais, mas é bem arriscado, ligas profundas principalmente, que T.Y. Hilton é uma opção de waivers. Agora, mais profundo ainda é a questão do Kiki QT, ele tem seu valor aumentado pela situação agora do Will Fuller fora, o Randall Cobb que foi colocado na injury reserve, então é Brandon Cooks, e o número 2 da equipe é o Kiki QT. Arriscado também, mas vale a pena, principalmente se tu tem espaço aí no teu banco. Agora, para terminar, tight ends, poucos nomes de destaque aqui. Eu diria que o grande destaque pode ser o Kyle Rudolph do Minnesota Vikings. Ele teve um ótimo jogo nesse final de semana na virada sobre o Carolina Panthers. O Irv Smith não jogou, então se por acaso o Irv Smith não jogar novamente, ele passa a ser uma opção viável, até porque o confronto na próxima semana é favorável para a posição. Outro nome que de repente é o maior destaque aqui nos tight ends, principalmente a longo prazo, é o Trey Burton, do Indianapolis Colts. Ele mais uma vez teve um touchdown, são 2 semanas seguidas com um touchdown. Dá para confiar? Não dá para confiar, mas ele é um cara que dá para se escalar na posição de tight ends, porque a gente sabe, tight end é bem complicado. A gente tem o Travis Kelce, que é o grande destaque. A gente tinha o Darren Waller, que tem jogos muito bons e tem jogos muito ruins. E tirando eles, a gente não tem mais em quem confiar na posição de tight end. Rob Gronkowski, de repente. E para fechar a posição de tight end, poucos nomes na posição de tight end, o Dalton Schultz ainda é uma opção viável. Se tu não quer arriscar com aquele tight end que vai fazer ou 0 pontos ou 20 e quiser numa opção mais tranquila, o Dalton Schultz vem recebendo um volumezinho básico e de vez em quando entra na endzone. Então ainda é uma opção aí principalmente para quem faz streaming de tight end, inclusive. O Dalton Schultz é uma opção bacana. Esse foi o nosso episódio de início da semana. Lembrando que eu vou gravar apenas na quinta-feira, então não se assustem se não aparecer nenhum podcast aí no seu agregador na quarta-feira à noite, nem na quinta-feira de manhã, não sei quando é que você olha. Vou gravar na quinta-feira à noite podcast de preview da rodada 13, a rodada definitiva para a maioria das ligas na temporada regular. Desejo a todos uma boa semana. Um abraço.